interessante. Olha, a Jaque perguntou assim: é verdade que mulheres que tiveram episiotomia nos partos tendem a ser prejudicadas na sexualidade? Deixa eu explicar um pouquinho essa questão, Jaque. Vocês veem que eu nunca respondo a pergunta direto, né? Sim, não. Eu realmente acredito que vocês têm que entender a pergunta, porque aí a dúvida vai embora, o medo vai embora. Porque se eu só falo sim ou não, o medo não vai embora, né? Porque vocês não sabem porque, como a gente confia numa coisa cega. Então vamos lá. E nesse caso, já que não tem uma resposta fechada, sim ou não, mas deixa eu te explicar como funciona a episiotomia e qual é o risco dela em relação à sexualidade, tá bom? Acontece, gente, que é o seguinte, abaixo, a vagina é o canal, a gente fala muito de vagina, a gente acha que vagina é a pepeca, né? Mas não é, tá? Vamos combinar, vamos falar um pouquinho dos termos técnicos. Vagina é aquele canal onde a gente tem a relação sexual, tá bom, meninas? A parte de fora da nossa genitália a gente chama de vulva. Vulva é tudo. O que é a vulva? Vulva. Esse nome tão esquisito, né? É meio esquisito mesmo. O que é vulva? Vulva é o conjunto de clitóris lá em cima, grandes lábios, por dentro pequenos lábios, o canal do xixi, que a gente chama de ósteo, que é a entrada da uretra, que é o canal do xixi, o ósteo da vagina, que é a entrada da vagina, o buracão de entrada da vagina. E assim que termina o canal da vagina, lá embaixo, a pele entre o final da vagina e o ânus é chamado de períneo. Não é perine, é perineo. E perineo, gente, é essa região. O que essa região tem? Pele, é claro, tem pele, naturalmente. Mas atrás dessa pele passa, além de gordura, enfim, músculos que sustentam a região da pelve. Entende? Essa região é pouco protegida por osso. Próximo lá do clitóris, se vocês se tocarem, vocês vão reparar que o ossinho do pubis, que é aquele ossinho bem na frente, é onde ficam, aquele ossinho que fica em cima, atrás dos nossos pelos pubianos, né? Aquele ossinho se chama pubis. O pubis, gente, ele fica bem próximo do clitóris e fica até bem próximo da região, da parte de cima dos pequenos lábios, dos grandes lábios, pertinho. Agora, lá embaixo, gente, no períneo, é só tecido mole, que a gente chama, né? Não tem osso. O osso tá lá para trás, depois do ânus. Então, o períneo, essa região, essa parte de pele, essa parte de tecido que fica entre a vagina e o ânus, entre o canal da vagina e o canal do ânus, tem uma pelezinha ali, se vocês forem reparar. Essa região é muito frágil. Essa região é a que mais se distende, literalmente se distende, na hora do bebê nascer. As partes lá de cima, mais próximo ao clitóris, pequenos lábios, grandes lábios, elas estão mais próximas do osso, elas não se distendem tanto, não são elas que se esticam mais na hora do bebê nascer. Quem se estica mais? O períneo. Muito bem. Então, quando a cabeça do bebê, gente, olha só, deixa eu tentar fazer aqui pra vocês. Quando a cabeça do bebê, a minha mão vai passar aqui é o períneo. Aqui tá protegido um pouquinho, é um tecido protegido por osso. E a gente tá falando então de pequenos lábios. Aqui tá o clitóris, e aqui estão os pequenos lábios, os grandes lábios. E aqui embaixo, no meu dedão, é o períneo. É basicamente o períneo que vai para baixo. Essa parte não mexe muito porque não tem osso. Então, quando a cabeça do bebê vai nascer, olha o que acontece. É o períneo que vai para baixo. Então, o períneo ele é esticado. Bom, aí a medicina falou o seguinte: se estica demais, o que a gente faz? Vamos cortar essa região para poder a gente controlar a lesão, porque vai cortar de qualquer maneira, não é mesmo? Isso era um princípio que se partia quando o povo resolveu fazer episiotomia em todo mundo. A gente vai conversar que não é muito bem assim. Mas eu preciso que vocês entendam qual foi o raciocínio médico por trás disso. Gente, olha só. Parto tem que ser uma coisa rápida e o períneo não tem tempo para ir esticando e vai rasgar mesmo. Então vamos cortar. Por que a gente vai cortar? A gente vai cortar para evitar dessa lesão no períneo. Lembra? O que tem depois do períneo, gente? É o ânus. A gente tem a vagina aqui, ó. Vamos fingir que aqui é a vagina, onde a cabeça do bebê tá passando. Aqui é o períneo e aqui embaixo a gente tem o quê? Ânus. Acontece que o medo dos médicos era o parto acontecer rápido demais, porque afinal o bebê tem que nascer muito rápido,
e aqui, ó, rasgar o períneo e chegar na musculatura do ânus. E quando chega na musculatura do ânus, o que acontece? Incontinência fecal. Quer dizer, nem sempre. Mas aumenta muito a chance da paciente com lesão do músculo do ânus não conseguir segurar o cocô, que é a tal da incontinência fetal que eu falei. Entende? Bom, então qual é a questão? Os médicos falaram, vamos fazer o seguinte, em vez aqui é a cabeça do bebê, lembra que aqui é o períneo. Em vez da gente deixar o períneo rasgar, vamos cortar. E aí o que a gente faz? O que o povo começou a fazer é a tal da episiotomia, que é cortar para o lado. Por que para o lado? Para não ir para o ânus. Não estava garantido. Cortou para o lado, não vai chegar lá embaixo. Não vai atingir o ânus. Gente, o raciocínio não era de todo errado. Só que o que acontece? A invenção, ou melhor, a popularização da episiotomia veio numa época onde a gente acreditava, a gente não, porque eu não cheguei nessa época, né? A gente já cheguei depois e minha cabeça já veio bem diferente. Mas a episiotomia foi inventada num contexto, ou melhor, foi difundida num contexto onde as pessoas tinham medo do parto. Né, onde tinha muita dúvida se o bebê estava bem, se o parto normal era considerado um evento muito incerto, não tinha como controlar. Será que esse bebê está bem? Será que não está? Pensa, gente, que assim, até a gente está falando de década de 60, 70, não tinha aquele aparelhinho que a gente ouve o coração que faz tum, 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 que é como a gente vê se o bebê está bem, não tinha isso. Sabe como é que eu ouvia o coração do bebê naquela época? Com o pinar. Pinar era um aparelho de madeira mais ou menos desse tamanho, assim, né? Que tinha um funilzinho pequeno que você botava na orelha, e uma parte maior que você botava assim, ó, na barriga da paciente, e você ficava ouvindo. Agora você imagina você tentar ouvir o coração do bebê para ver se o bebê tá bem. Imagina, pense, meu povo, num momento onde a paciente está com dor, gritando, contraindo. É muito complicado. Então, gente, o medo da medicina era o seguinte, cara, vamos acelerar, porque se o bebê não tá bem, a gente não tá sabendo e tem que nascer o mais rápido possível para poder tentar resolver a vida de todo mundo e acabar o parto, e acabar a ansiedade, acabar o medo. Entendeu? Só que os métodos foram desenvolvendo, o ultrassom foi desenvolvendo, a gente consegue avaliar hoje muito melhor o bem-estar do bebê antes do bebê entrar em trabalho de parto, né? Se o bebê é um bebê que aparenta ter uma boa saúde para entrar num trabalho de parto, a gente consegue ficar avaliando o bem-estar do bebê ao longo do trabalho de parto com a cardiotocografia, que é aquele aparelhinho que a gente fica ouvindo continuamente o coração do bebê. Ou então, porque você não precisa para todas as pacientes, se tá tudo bem, com um aparelhinho com sonar, que é aquele que a gente bota e ouve de verdade o tum, 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 ou melhor, tum, 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 enfim. No final das contas, hoje a gente consegue fazer uma avaliação e ter muito mais paz em não acelerar o trabalho de parto. E qual é a grande vantagem disso, gente? A grande vantagem é que a gente não quer acelerar um parto que está indo bem. E a gente tem tempo de dar tempo para o períneo se distender sem que ele rasgue. Lembra que eu falei para vocês na live passada, quem estava aqui possivelmente vai lembrar. Eu falei que o períneo é como se fosse um chiclete. Se você está mascando um chiclete, tira o chiclete e faz assim, ó, pá! O que ele faz? Rompe, né? Agora, se você vai esticando o chiclete aos pouquinhos, ele vai distendendo. É a mesma coisa com o períneo. Se a gente não tem pressa em acelerar o trabalho de parto, o que acontece? Tem tempo para o períneo se distender. Aí, na hora da saída do bebê, se a mãe desejar, a gente ainda tem algumas manobras de proteção perineal que a gente faz, que é segurar ainda um pouquinho esse períneo para poder distribuir um pouquinho melhor, né, a tensão ao redor de toda a cabecinha do bebê. E aí a gente diminui a chance de lesão perineal. No final das contas, hoje, um parto conduzido sem pressa, com manobra de proteção perineal, né, sem acelerar o período expulsivo, deixando na hora da cabecinha do bebê sair, o bebê sair tranquilo, sem pressa e tudo mais, a gente sabe que a grande maioria das pacientes ou não tem lesão nenhuma, ou se tem alguma lesão no períneo, gente, é uma lesão pequena, que nem chega aos pés de uma episiotomia. Então, hoje em dia, a episiotomia ela é resguardada para casos muito específicos, muito específicos. É mentira eu falar para vocês que a episiotomia é uma violência obstétrica, porque não é. Mas é seguro para eu falar para vocês que episiotomia é um procedimento hoje reservado a situações muito específicas.
Vou dar exemplo para vocês, né? Paciente, doutora, minha vagina é muito pequena. Não, ela vai se distender, a gente só sabe na hora a capacidade de distensão. A gente não consegue prever isso antes. Mas eu sou muito pequenininha. E aí, meu filho, gente, tem pequenininha parideira boa beça, nem conto pra vocês. Outra coisa, mas assim, vamos lá para as reais indicações. Por exemplo, você precisa passar um fórceps. Fórceps não é contraindicado. Existem situações onde a gente precisa passar o fórceps, ou até o extrator a vácuo, né? Que é aquele kiwi que a gente chama. Nesses casos, pode ser que a gente precise de uma episiotomia, porque o períneo não vai ter tempo de se distender e realmente o risco de ruptura é muito maior, ruptura até o ânus. Ou outros casos, por exemplo, paciente que já fez cirurgias no períneo. Vou dar um exemplo para vocês, pacientes que já tiveram parto, 1, 2, 3 partos, por algum motivo resolveu fazer uma cirurgia perineal depois para fazer alguma correção que o isquia-sachê aconteceu. Então ela já tem uma cicatriz no períneo. Às vezes essa região da cicatriz não tem uma capacidade de distensão boa. Não é uma coisa que a gente consegue adivinhar antes, mas pode ser realmente que na hora do trabalho de parto precise ajudar na região da cicatriz para poder evitar uma ruptura muito grande daquela cicatriz. Mas olha, gente, isso é tão raro. Porque qual é o grande... E a gente vai entrar na pergunta da Jaque, né? Qual é o grande problema da episiotomia, gente? Que a gente corta contra as fibras musculares. A fibra muscular do períneo é assim, ó. E a gente faz um corte assim, ó. Qual é o problema disso? O problema é que a cicatrização é pior e pode gerar dor na hora da cicatrização. E aonde vem a piora na qualidade de vida sexual das pacientes após a episiotomia? Justamente na dor. Quando é uma episiotomia que, às vezes, a técnica foi feita de uma forma ótima, mas dói, é uma cicatriz. A cicatrização de pacientes é diferente. Então, tem esse aspecto. Tem um aspecto estético, que assim, é uma coisa que eu preocupo menos, porque eu admito que o períneo é uma região que cicatriza muito bem, gente. Então, a cicatriz que a episiotomia deixa geralmente é muito pequena, tá? Não é uma coisa que a paciente geralmente se preocupa esteticamente. Mas realmente a cicatrização pode gerar dor. E infelizmente muitos médicos não têm paciência de fazer uma boa sutura. E acaba fazendo um negócio meio torto e aí dói mais mesmo, eu falei. É isso, também acontece, pode ser. Mas mesmo que a técnica tenha sido muito bonitinha, tanto de abrir, quanto da técnica de fechar a episiotomia, né? Caso tenha tido uma necessidade, ou até de fechar, gente, a laceração que teve mesmo, tá? Pode acontecer de ficar, né, dor na cicatriz. É isso, é dor numa cicatriz de uma área muito sensível, tá bom? Acho que a galera entendeu por que a gente pode ter a vida sexual prejudicada por conta da epísio, né? Então a gente tem que realmente evitar. A nossa função como equipe técnica, como médicos, enfim, ou enfermeiros que estejam assistindo o parto, é realmente evitar a episiotomia, né? Vamos lá.